minha gente, bom dia. Bom, a nossa aula de hoje a gente vai completar, né, a aula de potenciação, o assunto de potenciação. Então, a gente vai falar agora sobre radiciação. A gente sempre trabalhou com operações que eram inversas, né? Adição e subtração, multiplicação e divisão. Potenciação e radiciação também são operações inversas. Existem propriedades, né, que fazem com que isso se relacione. Então, quando eu for representar a radiciação, né, lá no sexto ano, a gente tinha visto apenas como raiz quadrada, né? Mas essa raiz, ela pode ser cúbica, ela pode ser quarta, quinta, tá? Então, como é que a gente representa, né, a radiciação? A radiciação, ela vai ter o símbolo, que é o radical, um valor aqui, né, na aba do radical, que é chamado de índice. Quando esse índice é 2 raiz quadrada, a gente não precisa colocar ele, tá? Como nesse exemplo aqui, ó. É a raiz quadrada de 225. A, que é o radicando, é o valor do qual eu quero extrair a raiz. E o x aqui, ó, ele é a raiz, ele é o valor, né, que é levado ao n, ao índice, dá exatamente o valor do meu radicando. Por isso que são operações opostas, contrárias, tá? Quando eu pego o resultado, levo ao índice, eu consigo obter o resultado do radicando. Exatamente assim, ó, tá? Eu consigo passar de potência, transformar de raiz para potência, de radiciação para potenciação. O resultado da minha raiz elevado ao índice do radical é exatamente igual ao valor do meu radicando. Aí eu não estou entendendo. Ó, vamos botar isso aqui na prática, tá? A raiz quadrada de 9. Ah, essa é muito fácil, eu já sei, é 3. Tá, você sabe porque você acabou decorando, né? Se bitolando aqueles quadrados perfeitos. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. E assim por diante. Mas nem sempre a gente vai trabalhar apenas com raízes quadradas, tá? Então, nesse caso aqui, usando o que eu acabei de explicar para vocês, né? Vocês nunca vão errar. Então, a raiz de 9 seria que valor, né? Então, a gente sabe aí que o valor é 3. Por quê? Porque 3 é elevado ao índice, que como não está aparecendo é 2. 3 elevado ao índice é exatamente igual ao radicando. Por isso que a raiz quadrada de 9 é 3, ok? Bom, então aqui, né, eu coloquei para vocês o nome de cada elemento da radiciação. O A é o radicano, né? No caso, o 9 seria o radicano, neste exemplo. O índice seria o quadrado. O x é a raiz, que nesse exemplo foi o 3. E o símbolo seria o radical, ok? Bom, eu vou apagar aqui, né, que o quadro é pequenininho, para a gente poder dar continuidade. Tá aí, ó. Mas mesmo nos quadrados perfeitos, eu não cheguei a decorar todos, né? Por exemplo, 225. Eu teria que fazer que número multiplicado por ele mesmo, já que é uma raiz quadrada, daria 225. Ou, como eu já tinha explicado para vocês, quando os números são muito grandes, ou quando a gente tiver que aplicar umas propriedades, a gente pode fatorar o número. Fatorar o número é decompor em números primos. Por exemplo, o número 6. Vou fatorar o número 6. Né? A gente vai fazer semelhante ao MMC, por exemplo. Tá? Vou começar por 2. Aqui dá 3, 3 só pode ser por 3. Tá? 2 vezes 3. Concordam?
Aí, o que seria, então, fatorar em números primos? Fatorar é você representar o mesmo número, só que em maneiras diferentes. Aqui eu representei um número como um número natural, e aqui eu estou representando como uma multiplicação entre números que são primos. Lembra que números que são primos são aqueles que só podem ser divisíveis por um e por ele mesmo, tá? Então, nesse caso aqui, 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, tá? Então, quando eu falo em 225, poxa, é um número muito grande, né? Eu não sei, assim, de cabeça, que número multiplicado por ele mesmo dá 225. Então, você tem a possibilidade de fatorar, tá? A gente pega 225 e vai fatorar. Posso começar a divisão, né, por 2? Essa barrinha aqui significa uma divisão. Então, eu posso começar essa divisão, essa fatoração por 2? É um número par? Não. Então, eu não posso começar por 2. Vou passar para o número seguinte. Posso fazer por 3? 5, 6, 7, 8, 9. 9 é um número divisível por 3. Mas aí, eu tô vendo aí 225. Eu sei. Só que lá no 6º ano, vocês aprenderam critérios de divisibilidade. Quando a soma dos algarismos de um número, né, 5, 6, 7, 8, 9, é divisível por 3, logo o número todo também vai ser. Então, aqui eu vou começar a dividir por 3, tá? 22 por 3 vai dar 7, sobra 1. Com 5 dá 15. 15 dividido por 3, 5. Posso continuar pelo 3? Posso. 7 dividido por 3, 2. Sobra 1. 1 com 5, 15. Dividido por 3, 5. Posso continuar pelo 3? Não. Posso dividir por 4? Não. Posso por 5? Posso. 25 dividido por 5, 5. E 5 só pode ser divisível por ele mesmo. Então, 225 é a mesma coisa aqui. 3 vezes 3, vezes 5, vezes 5. É o mesmo número, Aila? É, só que está representado de maneiras diferentes. Aqui está representado como um número natural e aqui como uma multiplicação em fatores primos. Se você fizer 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. 45 vezes 5, 225, tá? Ou, aqui eu ainda posso fazer, ó. 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E 5 vezes 5 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. Representa a mesma coisa, Ila? Sim. Só que aqui eu tenho uma multiplicação de fatores iguais. Posso transformar em potência. E aqui é a mesma coisa. Vou botar lá na raiz, né? Eu não quero descobrir quem é a raiz. Então, aqui a raiz de 225 vai ser a raiz de 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Tá, Ila, mas você ainda não descobriu a raiz, certo? Aí, se eu calculasse aqui, 10 que eu vou ter que fazer é calcular aqui dentro? Não. Se você fizesse isso, o resultado voltaria a ser 225. Então, o que eu vou ter que fazer? Usar uma propriedade de potência, que diz que, uma propriedade de radiciação, tá? Desculpa, que diz que quando você tiver dentro do seu radical uma potência, e o expoente dessa potência foi exatamente igual ao seu índice, eu posso liberar, soltar a base. Como assim? O meu expoente aqui, ó, 2, é igual ao índice. Né? Como o índice não aparece, subentende-se que é 2. Quando eles forem iguais, o expoente com o índice, eu posso eliminar eles e libero o 3. A mesma coisa vai acontecer para o 5. O expoente é igual ao índice, então o 5 vai sair. Quando é 3 vezes 5? 15. Então, a gente chega à conclusão o quê? A raiz de 225 é 15. Raiz quadrada. Se você fizer 15 vezes 15,
25. 1 vezes 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 225, tá? Poxa, aí lá eu poderia ficar testando 12 vezes 12, 13 vezes 13, 14 vezes 14, 15 vezes 15, e eu chegaria ao mesmo resultado. Chegaria, tá? Porém, à medida que isso valeria lá para o 6º ano, tá? A gente tá repetindo potenciação e radiciação no 8º e vai repetindo no 9º, tá? Então, vocês vão ver que o grau de dificuldade, ele tende a aumentar. Não vai ser tão simples. E a gente vai precisar justamente dessas propriedades, dessas características, né, para poder conseguir realizar as atividades, né, realizar os exercícios e fazer concursos, provas, entre outras coisas. Ó, vamos ver o caso ali da raiz cúbica de 216. Pessoal, se é uma raiz cúbica, eu vou ter que achar um número que multiplicado por ele mesmo, 3 vezes de 216. Tá? Realmente, agora me pegou. Vai ser 5 vezes 5 vezes 5, 10 vezes 10 vezes 10, 11 vezes 11 vezes 11, né? Vejam que a dificuldade, ela aumenta. Mas eu posso fazer do mesmo jeito, ainda fatorando? Claro, tá? Por isso que a gente aprendeu a fatoração. Então, aqui eu vou fatorar o número 216. Posso começar por 2? Posso. É um número par. 2 dividido por 2, 1. Né? Não posso dividir 1 por 2. Vou ter que baixar o 6. Então, aqui fica 0. 16 dividido por 2, 8. Posso continuar por 2? Posso. Aqui vai dar 54. Posso por 2? Pode. Aqui vai ficar 27. 27 eu não posso dividir mais por 2. Mas eu posso dividir por 3. 27 dividido por 3, 9. 9, posso continuar por 3, que dá 3. E 3 só por 3, né, que dá 1. Então, aqui eu fiquei com 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Ou, como a gente fez na outra situação, 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo. E 3 vezes 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao cubo. Vou lá para minha raiz. Vejam que é raiz cúbica, tá? Então, aqui pode ser, ó, raiz cúbica de 216, vai ser a mesma coisa, né? Como esse valor aqui representa 216, ele vai ficar exatamente aqui dentro. Raiz cúbica. Aí eu falei para vocês que tem uma propriedade da radiciação que diz que quando o meu expoente, né, dentro de um radical, eu tiver um radicando que seja uma potência e o meu expoente for igual ao índice, eu posso eliminar os dois e liberar a minha base. Mesma coisa aqui para o 3, ó. 2 vezes 3, 6. Significa que 6 elevado ao cubo vai ser igual a 216. Ou seja, 6 vezes 6 vezes 6 dá exatamente 216. 6 vezes 6, 36. Vezes 6, 216. Ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Durante a aula, né? Como não é ao vivo, vocês podem me mandar lá pelo WhatsApp, tá? Ou na hora de resolver os exercícios, também podem falar diretamente comigo, tá certo? Bom, a gente viu então uma revisão aí de radiciação de maneira geral. E a gente estava falando especificamente, né, de radiciação de números naturais. Se for uma radiciação de números fracionários, em forma de fração, como é que vai acontecer? Vai acontecer do mesmo jeito, tá? Por exemplo, raiz quadrada de 9 e 16. Veja que não tem uma fração aí, mas essa raiz, ela serve tanto para o 9, como ela serve para
ou 16. A raiz quadrada de 9, a gente sabe que é 3. E a raiz quadrada de 16, a gente sabe que é 4. Só. Nada mais. Só isso aí, ó. Só. E se for um número muito grande, tipo raiz de 216, né? Como a gente viu, tá 225. E a raiz de 36. Vai funcionar do mesmo jeito. Mas aí, se eu não souber, você fatora, coloca aqui dentro, faz a eliminação se for possível, tá? Mas nesse caso aqui, a gente sabe que a raiz de 225 é 15 e a raiz de 36 é 6. Vai ficar assim aí, ó. Vai, só que a gente poderia simplificar ainda mais, tá? O que é simplificar uma fração? Peraí. Vou daqui a pouco, peraí, deixa eu terminar. Desculpem, tá? O que é simplificar uma fração? É dividir ambos os termos, tanto o numerador como o denominador, pelo mesmo número. Então, nesse caso aí, quem poderia dividir 15 e 6 seria o 3. 15 dividido por 3, 5. E 6 dividido por 3, 2. Ela agora está irredutível. Aí eu sou obrigada a fazer isso. Pessoal, eu disse a vocês que à medida que vocês passam de uma série para outra, os conteúdos, né, eles vão sendo reutilizados. Então, o conteúdo que eu vi no 6º ano tá valendo para mim agora no 8º. E a tendência é essa. Se você pegar uma atividade, um exercício, onde, por exemplo, essa questão aqui fosse para marca X e você não tivesse essa opção, né? Descubra, marca a opção que representa a raiz de 225 e 36. Aí você tem lá na hora de marcar X, você tem essa alternativa e você tem essa aqui. Aí você só chegou até aqui, não lembrou de simplificar. Você vai achar que você está errado e vai acabar bugando, né? Ficando nervoso e acaba perdendo a questão, tá? Então, esses conceitos que estão vindo de séries anteriores, eles vão precisar ser utilizados sim, tá? Aí, lá se minha raiz fosse de um número decimal. Fossem números decimais. Por exemplo, raiz quadrada de 0,81. A gente também viu lá no 6º ano que fração e números decimais também são números opostos, né? Um consegue se transformar no outro. Por exemplo, 14 décimos. Tem um zero, né? Eu expliquei isso para vocês. Tem um zero, vai ter uma casa decimal. Ou, se você dividir 14 por 10, você vai ver que vai ficar um número decimal. Vai ficar 1,4. Um zerinho, ó. Uma casa decimal. Se fosse 14 dividido por 100, 2 zerinhos, ó. Uma casa decimal, 2. Seria 0,14. E para fazer o inverso, é a mesma coisa. Ah, eu tenho 2 casas decimais. Repete o número todo, 14. Eu tenho quantas casas decimais? 2. São 2 zeros. 1,27. Quero passar para fração. Por que você vai passar para fração? Imagina aqui, eu ver um número decimal que multiplicado por ele mesmo desse 0,81. Quando eu transformo para fração, seria errado, Aila? Não, não seria errado, tá? Mas quando eu transformar para fração e colocar aqui, vocês vão ver que facilita, tá? Só para não perder aqui o raciocínio. 1,27 seria a mesma coisa que 127, né? O número todo, dividido por... Tenho 2 casas decimais, vou ter 2 zeros. Então, aqui, ó, eu poderia descobrir um número que multiplicado por ele mesmo desse 0,81. Porém, né? Ou poderia usar a calculadora, claro. Porém, na hora de realização de provas, de simulados, de concurso, você não vai ter esse aparato. Então, você vai ter que ter estratégias para poder facilitar a resolução, tá? Então, nesse caso aqui, o mais fácil a se fazer é transformar isso para fração. 0,81 é a mesma coisa aqui. O número todo, 81,
E eu tenho quantas casas decimais? 2. São 2 zeros. Peraí, amor, peraí. Então, nesse caso, eu fiquei com a raiz, né, de uma fração, 81 e 100. Eu tenho raiz quadrada para os dois. Qual é a raiz quadrada de 81? 9, que 9 ao quadrado é 81. E qual é a raiz quadrada de 100? 10. 10 ao quadrado é 100. Finalizo aí eu preciso simplificar. Aqui já está irredutível. Não tem nenhum número que divida 9 e 10 ao mesmo tempo, ok? Bom, e se os números que eu tivesse aqui dentro do meu radicano, né, dentro do meu radical, no valor do radicano, fosse um número inteiro? Vocês viram no ano passado que os números inteiros, né, podem ser positivos ou negativos. Os positivos a gente já viu como é que resolve. Mas e os negativos? Por exemplo, se eu tiver uma raiz quadrada de menos 4. Tem algum número que multiplicado por ele mesmo dê menos 4? Angela, será que não seria menos 2? Pessoal, lembra que eu falei para vocês? Menos 2 vezes menos 2, né? Menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4. Lembra que eu falei para vocês que o resultado de uma base negativa só seria negativo se ele tivesse elevado a um número ímpar, né? Nesse caso aqui, menos 8. A gente vai utilizar a mesma coisa aqui. A gente só vai ter resolução para uma base negativa, para um radicando negativo, quando o expoente, quando o índice dele for ímpar. Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes daria menos 8? Aí sim, é o menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Dá exatamente menos 8. Então, a gente só tem raiz para números para radicanos negativos quando o índice do meu radical for ímpar. E se não for, Ayla, não existe resolução dentro dos números naturais, ok? Ou dentro dos números inteiros, certo? Bom, eu acredito que eu já passei as atividades, né, do livro, tá? Mas eu queria só, não vou pedir para vocês responderem, tá? Sou eu mesma que vou responder. Eu só queria responder aqui pra gente tirar, né, algumas dúvidas, tá? Ou pra gente fixar melhor. Então, peguem aí o livro de vocês, na página 206, tá? E a gente vai ter aí na letra A da primeira questão. Uma raiz quadrada de 7 ao quadrado. Aquilo que eu expliquei para vocês. Quando eu tenho dentro do radicando uma potência e o expoente da potência é igual ao índice do radical, eu posso eliminar elas, né? O expoente e o índice, e libero o valor. Então, nesse caso aí, seria nada mais, nada menos que 7. Na letra B, eu tenho a raiz quinta de menos 3 a quinta. Aí ela vale a mesma coisa? Vale. Dentro do meu radicando, né? O meu radicando é uma potência onde o expoente é igual ao índice. Eu libero a base, elimino o expoente e o índice e vou liberar aqui o menos 3. Quando chega na letra C, a gente tem a raiz cúbica de menos 8 a primeira potência. Eu não posso fazer, né? Não, porque o seu expoente não é igual ao seu índice. Porém, menos 8 elevado à primeira potência é menos 8. E qual é a raiz cúbica de menos 8? Né? Que a gente acabou de ver. Quando o seu radicando é negativo e o índice é ímpar, eu posso resolver. Tem um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê menos 8? Tem. É o menos 2. E na letra D, eu tenho a raiz quadrada de 256. É muito grande? É. Posso fatorar, Ivan? Pode. Mas por 2, porque é par. Continuo por 2, porque é par. Por 2 de novo. Por 2.
só por 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 a oitava. Eita, e agora? O meu radical não vai ser igual. Tá, você poderia ter juntado, ó, de 2 em 2. Seu índice, né, 2. Você não quer que o expoente fique 2 pra gente poder cortar? Certo? Então, isso aqui ficaria, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. E aí eu poderia ir eliminando o expoente com o índice, ó. Saiu o primeiro 2, saiu o segundo, saiu o terceiro e por último saiu o quarto. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Significa que a raiz quadrada de 216 é 16. Certo? Tem outra questão aí que eu também queria, né, que vocês fizessem, que é a segunda questão. A segunda questão ela é semelhante a essa letra D aí, porque ela traz uma raiz quadrada de um número muito alto, que é 6.561. Posso fatorar, Ela? Deve fatorar, né? 6.561. Posso começar por 2? Não, porque não é um número par. Mas eu posso fazer por 3. Aqui daria 2, aqui daria 1. Sobrar 2, 26 vai dar 8. E aqui 7. Posso continuar por 3? 15, 16, 17, 18. Pode. 21 é 7. Aqui vai ser 2, né? 27 de novo. Posso continuar por 3? Pode. Aqui vai dar 2, 4 e 3. Posso continuar por 3? Pode. Então, aqui vai dar 8 e 1. Por 3 de novo? Sim. Vai dar 9. 9 não, vai dar 27. Por 3 de novo dá 9. Por 3 dá 3, porque por 3 vai dar 1. Então, eu tive aqui, ó, 2, 4, 6, 8. 3 a oitava. Ou, como eu quero, né, que fique igual ao meu índice, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, 6.561 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado e 3 ao quadrado. E aí eu vou poder tirar um por um, já que o meu expoente é igual ao índice. Saiu o primeiro, saiu o segundo, saiu o terceiro e saiu o último. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Essa é a raiz exata, né, quadrada de 6.561. Ok? Bom, quem não tinha conseguido realizar as atividades da página 206 até a página 209, né, por favor, conclua, tá? Para aqueles que já tinham concluído, né, para ambos, na verdade, né, quem já concluiu e quem não concluiu, eu vou passar também uma fichinha, tá, de potenciação e de radiciação, ok? Bom, um beijo para vocês e até a próxima aula.